Então, bem-vindos aí à nossa reunião do BXGDE. Nosso grupo está completando 8 anos, né, e atualmente ele conta com o apoio da FIENG, do Senai Centro 4.0, da MIT Platform, da RSM, representada aí pelo Rafael e pelo Saulo, da Golar e Colepículo, representada aí pela Fabiana. Alguns dos clientes que nós temos aqui no grupo: CBMM, Kinross, Loist, Minas Ligas, Magnesita, Inglesa e Uzi Minas. A nossa pauta de hoje, o Saulo e o Rafael vão trazer para nós aí autorregularização, novidades e preocupações, impactos aí, alertas, exemplos, né? Depois a Fabiana vai trazer para a gente sobre a reforma tributária, o que foi aprovado, o que depende de lei complementar, lei ordinária, e depois eu falo um pouco aí, no geral, das últimas atualizações que geram algum impacto para nós, inclusive alguns comentários sobre reforma tributária no aspecto operacional, alguma coisa que a gente está acompanhando aqui. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, uma pessoa do Zé Adriano representando a GDE, né, a Poliana também, e todos os participantes aí, que já conheço alguns, outros não tive oportunidade, mas sei que estamos aí ladeados de bons profissionais e pessoas que estão extremamente referência no mercado. O convite, né, a nossa participação aqui no GDE, ela é sempre voltada para a questão do compliance, contábil, tributário, de controles internos também, todo esse universo que a gente trabalha. A RSM Brasil é uma empresa de auditoria e consultoria, então a gente sempre traz temas que influenciem o aspecto de governança das sociedades, para que possa ter aí conhecimento, algumas inovações ou procedimentos que sempre estão em discussão. Nossa participação, nossa atuação hoje, né, no Brasil, em 8 localidades e escritórios. Aqui nossas especialidades também, uma empresa multinacional com mais de 123 países, uma empresa de sexto no ranking de auditoria e consultoria. Vamos direto ao assunto. E a gente vai falar hoje da autorregularização incentivada da Receita Federal, que foi um programa lançado, ele foi ventilado, né, que no Brasil sempre tem aquele problema. O governo fala em uma entrevista ou uma coletiva, a imprensa noticia, e aí no outro dia os empresários, contadores não, mas os empresários, usuários já correm na contabilidade, nos advogados, nos auditores. Como é que esse parcelamento já vem com a ideia de parcelamento? E esse não foi diferente. Saiu em setembro, outubro do ano passado, e foi alardeado que o governo ia dar desconto, que era um novo parcelamento, e aí todo mundo empolgou, né, porque viu que era uma oportunidade de quem estava em atraso, tributos, achou que era mais um refis, e criou um alvoroço. Mas, com o passar do tempo, a coisa foi sendo tratada, legislação, medida provisória, lei, viu que aquilo não era um parcelamento comum, aquilo não era um refis, e aquilo tratava-se de uma questão voltada para a regularização de tributos em abertos. O quê? Tributos não declarados, tributos que não, digamos assim, popularmente falando, não é de conhecimento do fisco, eles não foram lançados. Logo, eu teria essa prerrogativa. E aí também desenrolou alguns procedimentos da MP, foi aprovada, após isso foi convertido em lei, em novembro, a partir já no apagar das luzes, em dezembro, dia 28, foi publicada a IN, né? E aí começou os entendimentos, né? E aí a Receita Federal ainda tem o procedimento de se fazer o trâmite administrativo, de ela interpretar, dela fazer, colocar à disposição meios eletrônicos, que hoje tudo é eletrônico, via de regra, raramente se consegue algum acesso de forma física. E aí foi abrir o sistema e começou perguntas e respostas, né? E foi dada essa abertura. Então, ele é um programa instituído por lei, né, que trata aí de uma condição especial de regularização. Então, nada mais é do que o contribuinte que está, digamos ali, às escuras, né, não é nem devendo, não. Ele não declarou. Eu tive clientes, por exemplo, de auditorias que eu estou fazendo, no âmbito de consultoria, não como auditor,
de que ele tinha tributo de PIS e COFINS não declarado na FD Contribuições de 2019 e passou desapercebido por uma série de fatores, né? O tomador de serviço, a retenção, o tipo de serviço, e lá foi ele. E agora ele resolveu pagar isso aí, e é um dos casos que... Desculpe, deixa eu voltar aqui, porque eu passei de forma errada. É um dos casos que se enquadra nesse tipo de situação. Então, o autorregulariza ele é voltado para empresas dos quais... Peraí que eu fiz uma confusão aqui. Empresas dos quais tenham tributos, débitos em aberto, inclusive autos de infração, com a benesse de se pagar aí, de ter o desconto de 100% dos juros de mora, né, tendo apenas a correção, multas e juros, aliás, a multa, né, e os juros que ocorrerem ali, que foi apenado, e aí apenas a correção, com o fator de poder parcelar isso aí, né, dar uma entrada de 50% e parcelar o restante em um período pré-estabelecido dentro dos valores. A única coisa que pode trazer um pouco de desconforto, digamos assim, para a sociedade é que ela tem que aportar ali de imediato o valor, pagar à vista 50%. Mas ela pode parcelar o restante e ainda não ter a questão da multa, né? Seja de 20% ou de 75% no caso de quem foi autuado, foi feito lavrado alguma auto-infração. Então, de fato um programa bem interessante, oportuno. Ontem, em um cliente de auditoria, a gente também pegou um fato que a sociedade, por entendimento, deixou de declarar uma base de cálculo PIS/COFINS, vai ter corrigido, já foi oportuno, ela vai poder trazer essa correção aí e usufruir desse benefício. Então, até conversando com o Zé mais cedo, teve um caso aí atípico de um cliente que fez JCP, provisionou, mas na mentalidade, na interpretação dele, deveria recolher o imposto só quando ele pagasse o JCP. A legislação deixa claro que é no momento do reconhecimento, né, da provisão ou do pagamento, que ocorrer primeiro. Também é um fato que vai agora poder fazer esse pagamento aí de forma oportuna. Ô, Saulo, se você Sim. for falar depois, não tem problema, tá? Não precisa responder agora. Mas quando a empresa percebe e faz essa retificação, esse ajuste, isso está sendo rapidamente homologado, aparece rapidamente como ok, ou tem uma dificuldade ou alguma coisa nesse sentido? E se você for falar isso lá na frente, eu espero, tá? Não tem problema. Não, eu vou tocar, mas de forma bem sucinta. Ela aparece porque você retifica a obrigação acessória da declaração, seja SF, seja FD Contribuições, SPED Fiscal, e aí ela vai ter, a apresentação, você retifica DCTF e o débito aparece. Aparecendo o débito, ele fica lá. Então, você já, para não cair em dívida e derrubar a CND, você já elenca isso aí para o advento do programa. Ok. Desde que esteja compreendido, né? O que a gente vai falar aqui agora. Então, tem Desde que não adesão gere aí. algum problema de cruzamento, que aí vai gerar outras coisas, né? Claro. Então, no caso, a adesão pode ser feita até o dia 1º de janeiro, 1º de abril de 24, todas as sociedades que estejam aí. Só que aí que entra um problema, né? Foi feita a lei deixa claro que tributos a 90 dias 90 dias antes, até a publicação, após a publicação dessa lei, poderão ser débitos, né? Poderão ser parcelados, poderão entrar no sistema. E assim foi feito, a legislação fala isso. Então, as empresas, por muitos, como no Brasil, isso é muito corriqueiro, falou, pera lá, então tá uma boa. Você já fala que a partir da publicação dessa lei, até 90 dias, todos os tributos que estiverem abertos eu posso oferecer, eu não vou fazer o pagamento, não, vou esperar e fazer um parcelamento. E assim a lei traz. Então, houve um procedimento, por isso que eu coloco aqui que um ponto de atenção de perguntas e respostas da Receita. A IN fala que a partir de 90 dias, que ela tem que, por ser uma norma administrativa, tem que estar em linha com a lei. E aí, na perguntas e respostas, a Receita Federal, como o agente administrativo que vai disponibilizar o sistema e homologar, ela fala que não. Vocês estão entendendo errado.
tributos vencidos até 30 de novembro. Se até 30 de novembro você devia, você pode declarar que não homologar. Não, a partir daí não entra. Só que a lei não fala isso. A lei ela fala 90 dias a partir da publicação. Então, começaram a ter pedidos e glosa da Receita Federal. E aí, hoje a gente tem uma série de empresas que não têm uma capacidade de ou caixa para poder discutir, né? A doutora que está do escritório aí, como é que é o nome dela, Zé? Me desculpe. Fabiana. A doutora Fabiana tem até propriedade para falar, porque aí adentra na seara dela, que é a questão do mandado de segurança. E vai bater e vai conseguir. Mas isso aí foi um obstáculo que a Receita Federal criou, porque ela percebeu que arrombaram o caixa dela, né? Em vez de eu chamar quem estava devendo para pagar, eu dei foi prazo de 90 dias para empresas começarem a protelar os seus pagamentos e falar, não, veja bem, declarei agora, então eu quero entrar nesse parcelamento. Então, esse é o ponto mais nevrálgico que existe nessa situação, que a gente vê que pode trazer aí discussões jurídicas. Como eu falei, ela não está aceitando, você entra no sistema, ela vai derrubar, você vai falar do assunto, desse ponto, ela não homologa, ela devolve, né? Inclusive, a gente até teve um caso, a gente estudou, o Rafael estudou para ver qual que seria a opção. Não, eles responderam que devolvem o dinheiro, em caso de não homologação. Então, já ocorreu isso aí de clientes contribuintes ter feito o pedido de data posterior ao entendimento da Receita, e aí ela foi e indeferiu o pedido. Logo, a pessoa teria que entrar no mandado de segurança ou pagar multa e juros, que dependendo da pancada, eu estou com clientes aí que está com valores em aberto de 22 milhões de reais pelaquela ação da contribuição social. Ela passou a pagar, mas perdeu a ação, então ela entrou com está entrando com esse pedido. Então, você pensa bem, eu não poder dar uma entrada de 22 milhões, eu ter que pagar ou parcelar num parcelamento ordinário, é inviável, né? Fora que a PGFN pode pedir garantias e isso aí vai onerar mais ainda o procedimento. Então, eu vou deixar o Rafael falar um pouco, eu queria só fazer não é nenhum preâmbulo, não, é mais eu falei quase tudo, você me desculpe, mas o Rafael vai falar de uns procedimentos mais técnicos, os quais a gente tem esse procedimento para se chegar a ter o êxito no pedido. Rafael, Oi. Seja bem-vindo aí, viu? A próxima vez você não deixa o Saulo falar antes de você, não. Não, tá aqui, tá tranquilo. Obrigado. Uma coisa muito interessante que o Saulo pontuou, né? Que no primeiro perguntas e respostas não tinha essa vedação clara de 30 de novembro a 1º de abril. E eles estão atualizando, aí eles atualizaram o perguntas e respostas e deram uma exclamação e uma ênfase nesse assunto. Foi quando o pessoal tomou conhecimento e falou, opa, peraí. Muita gente já estava apontando assim, eu não vou pagar dezembro porque eu estou dentro aqui e está usando meio que como fluxo de caixa. Então, eles devem ter se deparado com vários pedidos ali de 2023 após 30 de novembro e começaram a atualizar. Por exemplo, o pergunta e resposta atualizou de 19 agora. Então, eles estão fazendo várias atualizações de perguntas e respostas tendo em vista as demandas que eles estão recebendo. A quitação dos débitos sem incidência das multas de mora e ofício com desconto de 100% dos juros de mora. Entrada de 50% à vista e o restante de 48%. Quando você for entrar no requerimento lá no ECAC, você vai ver que não tem como você fazer a adesão, na verdade, né? Ela só passa a funcionar quando você faz a entrada de 50% à vista, seja com prejuízo fiscal, seja com o DARF já recolhido. Então, ele vai te pedir anexar, no caso do DARF, né? 50%. Você já tem que fazer o pagamento no Código 670, anexar, para depois você entrar com o pedido no programa. E ele dá a opção também dos 50% de utilizando o prejuízo fiscal. Isso é até interessante que tem, né, a gente tem uma pergunta sobre, vou até falar lá na frente, mas sobre prejuízo fiscal não é o total, é a alíquota do imposto de renda e a alíquota da SSLL sobre aquele montante. Então tem que observar isso aí também, né? Porque pode ser que ali
eles estejam com montante baixo, vai colocar 100% e não passa. No caso da CSLL, a gente sabe que ela tem uma alíquota diferente para a instituição financeira, então isso tudo tem que ser observado, mas, né, a grosso modo, ela vai entrar aí com os 9% mesmo. Então, na hora de preencher o requerimento, no ECAC, legislação em processo, requerimento, vai colocar o valor da entrada, as parcelas, e, no caso de DARF, anexar o DARF já recolhido e enviar. E, no caso de prejuízo, o valor do prejuízo, que é 50% de entrada, se ele fizesse assim um montante, né? E também você não precisa parcelar tudo, uma coisa que a gente estava vendo no pergunta e resposta, você pode parcelar somente uma parte da dívida. É uma coisa também que é uma opção para quem quer fazer, né? No caso do Simples, o Simples, quem está no Simples não pode aderir. Tanto tem uma observação, que ela não é muito corriqueira, mas vamos supor, a pessoa fez a opção pelo Simples em 2024, mas estava em outro regime anteriormente, ela pode fazer a adesão. Então, não necessariamente, se eu estiver no Simples, eu não posso. Depende, eu estou indo no Simples agora, mas eu estava em outro regime, então, do que está para trás, do que eu vou retroagir, eu posso também fazer adesão no programa. Deixa eu fazer uma pontuação. Pode ir. Há também a questão do precatório. Fecha o microfone. A questão do precatório, que é possível, né, ter o precatório como uma variante, né? Tanto que isso aí já foi bom porque aqueceu o mercado. A gente falava aí antes que o governo tinha soltado no começo desse ano uma notícia de que ele estaria quitando alguns precatórios e abrindo o pagamento. Então, o precatório que você encontrava no mercado aí a deságio de 30%, ele sumiu. Hoje eu estou procurando para um cliente aí, a gente conseguiu 25% a muito custo. Então, também é uma variante que pode vir a atender o contribuinte, né, que talvez a empresa queira fazer isso aí, você compra com deságio, ela pode ter essa possibilidade. Vou abrir aqui, Rafael, o Alisson quer fazer uma pergunta. É isso aí, isso que eu ia falar também. E antes eu ia falar que eu acho que eu vi 120 bi de precatório liberados. Não sei se eu estou errado, mas parece que vai sair mais um pacote, né? Aí o Alisson quer fazer a pergunta. Isso aí acaba inflacionando o mercado, porque quem tinha que para vender não quer mais, né? Agora está recebendo, está na fila. Talvez o cara nem vai entrar na fila, porque o precatório, para ele utilizar para fins federais, desculpa, de tributos, ele tem que estar com um certificado. Tem até um grupo de letras que qualifica, me fugiu a mente, CVLD, uma coisa assim, que já dá como certo aquilo ali. Então, muitos que não tinham essa situação estão correndo atrás para ter e poder vender isso aí. Deixa eu contar uma coisa. Então, a gente colocou os percentuais aí de 25,9%, lembrando que tem mais 2 percentuais, né, em caso de atividades diferenciadas, que é a instituição financeira, entre outras. E a utilização dos créditos deve ser utilizada inicialmente com créditos próprios. E elas serão confirmadas a existência de valores não utilizados anteriormente para atender a amortização. Entendo que isso aqui eles devem fazer alguma fiscalização em termos de ESE, para ver se, porque aí vai ter que pensar num segundo cenário, né? O meu LALUR, a minha parte B, o que eu controlo no meu prejuízo fiscal, tá ok? Aí que entra a questão que a gente bate muito na questão da revisão de parte B, que a gente vê muita coisa na parte B, que na verdade ela está ali, mas ela não existe. Então, assim, esses créditos comprovados de valores não têm utilizado. Vamos supor, ele utilizou 30%, não baixou, ele tem um crédito a maior, então eles vão fazer esse cheque aí, é muito importante também. Quem for utilizar o prejuízo fiscal, aí eu não sei o tempo que tem, né? Porque você pensa, nós temos até 1º de abril para poder homologar. O cara está vindo com prejuízo lá anterior, porque o prejuízo é indeterminado. E aí eu tenho confiança no meu prejuízo para me poder utilizar, porque a partir do momento que for utilizado o prejuízo, dependendo do montante, nós estamos falando aí de empresas muito grandes, e que possuem prejuízo fiscal gigantesco, né? Isso aí vai ser verificado. Tem a questão do prazo da homologação de 5 anos, contando da data, após esse prazo, os créditos serão considerados homologados, mas eu duvido muito
que esse prazo aí a Receita não vai fazer essa verificação. Com certeza, quem usar o prejuízo fiscal no montante maior de empresas aí mais targets, ele vai ter o seu prejuízo realizado pela Receita e também a sua apuração do imposto de renda. Por quê? Porque para chegar no prejuízo fiscal, a gente vai ter ali lucro antes, adição, exclusão, e aí? Essa exclusão aqui está tudo certo? A gente fez um trabalho muito grande aí de um parcelamento que a empresa ia entrar num benefício, uma empresa na área de publicidade, e quando a gente foi bater no caso dele, foi até melhor, que ele tinha 100 milhões a mais de prejuízo. Mas você vê a discrepância do que estava sendo, né, apurado, o que estava sendo declarado na parte B do que ele tinha. Então, acho que isso é um cuidado que eu vejo que muitas empresas às vezes não vão tomar. Pô, você consegue ter confiança no seu prejuízo fiscal até de 1º de abril, que é muito corrido. Às vezes a SF está vindo lá, o prejuízo do cara está vindo lá de trás. Então, é uma coisa que é um benefício, mas que tem que se tomar muito cuidado, porque inicialmente ele vai ter ali um prazo para poder fiscalizar. Sobre a redução das multas, né, a gente vai ter uma receita gerada aí na redução das multas, ela não vai entrar para efeito de tributação dos impostos e contribuições. Na parte do ECAC, a gente já falou que é os valores assim regularizados, anexar o DARF. Muito importante, além de informar o número de prestações, o que vem no Perguntas e Respostas agora? Que você tem que fazer o pagamento da segunda parcela até o último dia útil do mês. Ou seja, a gente teve um questionamento do cliente. Eu vou fazer agora, ele quer dar a entrada no dia 20, ele vai pagar o DARF. Eu entendo que no dia 31 de março ele já tem que pagar a primeira parcela. Então ele falou, eu não concordo, porque é fácil aquela analogia ao tributo, né? Eu apuro meu imposto de renda em 31/12, mas eu só pago lá em 31 de janeiro. Apuro meu PiscoFins em janeiro. Pô, mas eu só pago lá em fevereiro. Nesse caso, o que está falando é para pagar no último dia útil do mês. A segunda parcela. Se eu entrei no mês de março, eu entendo que é março. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma das exclusões de parcelamento seriam 6 alternadas, né? Ou paga todas as demais e não tendo sido paga a primeira. Que a primeira subsintende que não é o que foi à vista, é a primeira parcela. Então tem que tomar muito cuidado de falar, pô, já paguei tudo, mas e aí? Quando você pagou a entrada, você já pagou no primeiro mês? Tem que certificar disso aí muito bem, porque senão você pode ter uma surpresa lá na frente. Dependente de quando, que a gente não entra na data base de imposto, isso não é data base de imposto, isso é data de parcelamento. E geralmente, pelo histórico de parcelamento, a gente vê que ele já é ali no próprio mês. E aí, na segunda prestação, e mesmo antes de deferir, né, você vai ter que fazer os pagamentos pelo Código 670 e depois pelo ECAC. Tem que se observar isso. A gente teve um questionamento de um cliente que falou, eu não quero pagar, porque eu já vou pagar lá no dia 25, eu vou pagar no dia 20, eu vou pagar no dia 30. Então, isso é um ponto muito importante e um parcelamento aí por causa de um desencontro de informações que estão inseridas na legislação e nas diretrizes da Receita Federal. Se o recolhimento não foi aceito, ainda tem como fazer, né, em 10 dias. E caso seja deferido, ele fala aí, o valor de cada prestação será obtido a divisão da dívida consolidada pelo número de parcelas. Então, antes mesmo de ser deferido, você tem que ir fazendo os recolhimentos pelo Código 670. Vai ter a questão do acréscimo da Selic, e após o deferimento, você vai entrar no ECAC, e pelo ECAC você tira o DARF. Se houver conclusão, o pagamento deve ser realizado. Então, isso é muito importante, porque isso aí já vai contar como pagamento de prestação, né? Ele entra no mesmo caso de todos os parcelamentos, né? Muito análogo a isso aí. Essa figura, ele parece um pouco um refis, mas o resto não tem nada a ver. Aí, aqui é uma coisa que eu já havia adiantado, será excluído o contribuinte que deixar de pagar 3 parcelas ou alternado. Também será exclusão aquele que deixará de pagar uma parcela, estando todas pagas as demais, e cabe efeito
cabe recurso com efeito suspensivo. Então, acho que assim, né, só concluindo, acho que o gargalo muito grande aí que ficou, eu acho que é 2 pontos assim principais. Primeiro, dessa questão da instrução normativa, né, que a gente tem o artigo 3º, parágrafo 2º, que é os débitos de 30 de abril até 1º de abril. Isso aí, como está tendo atualização no Perguntas e Respostas, é muito importante também acompanhar, porque isso aí eles vão querer indeferir tudo, porque tem muita gente aí que está fazendo isso por questão de caixa. Então, acho que é um ponto muito importante a ser olhado. E o ponto do prejuízo fiscal, que isso aí, você está com débito de 30 de novembro, está tudo ok, eu não estou com essa discussão, porque o meu aqui é 30 de novembro, eu vou usar seu prejuízo fiscal. Seu prejuízo fiscal está revisado? Você tem certeza desse prejuízo? Tem alguma baixa que não foi feita? Que às vezes esse é o problema que vai estourar lá na frente, aí nós vamos ter um problema. Terceiro ponto, que eu acho que a gente tem recebido bastante perguntas. Eu tenho um parcelamento. E aí, eu posso desistir dele para entrar aqui? Não. O que está falando na lei é que não. É que você vai pegar os débitos não declarados e não lançados pela Receita. No caso de auto de infração, sim, você pode, mas se o débito ainda não foi lançado pela Receita, você pode. Agora, se já está parcelado, você não vai poder desistir do seu parcelamento para entrar nesse parcelamento querendo tirar alguma vantagem sobre multa e juros. É uma coisa também que tem que ser revista antes de ser tomado qualquer tipo de decisão, né, Sal? Como toda a situação que a Receita faz, né, e o órgão público também, o ente público, às vezes ele traz vantagens, mas quando você vai ver, é complicado. Essa semana aí eu estava, ontem, analisando uma questão de uma autuação com relação ao PAT, e aí você vai ver qual que é, de acordo com a legislação 2021, qual que é a multa. De 5 a 50 mil. E a gradação da multa será feita através de uma normativa da portaria do Ministério do Trabalho. Você vai lá no Ministério do Trabalho, a portaria fala, se você for grande, se você for reincidente, se você tiver feito várias vezes, pode ser 20, pode ser 40, aí você desce para a tabela do anexo 2. Então, é meio complexo, parece que é para dificultar. Uma coisa que a gente tem observado também é que essa situação de poder fazer recurso, fazer valer o direito que está previsto em lei, pode também ter um embaraço da Receita, né? Quando, por exemplo, você faz alguma situação, além do dia 30, da data de 30 de novembro, você pode estar incorrendo numa situação de ter um prejuízo fiscal e ela falar, bacana, você entrou com mandado de segurança, eu aceito, mas eu não aceito seu prejuízo fiscal. Então, são situações que, quando você está com o dinheiro à vista, bacana, você pode discutir, terá, com certeza, o direito válido. Agora, tem situações que tem que ter muito tato para ver se vale a pena ter esse embate com o fisco, vez que utilização de prejuízo fiscal, ou utilização do crédito, né, ou utilização do precatório, porque isso pode ser um fator complicatório, porque imaginemos que você entre com o precatório, geralmente quem te vende, você já paga, então torna-se seu, e você vai lá e oferece ele uma data posterior com mandado de segurança. Ele derruba tudo. Então, assim, é um programa interessante, mas também fica muito na mão da Receita Federal para ela poder achar que deve ou não, ou julgar se é pertinente ou não. Porque o fisco, quando ele fez isso, foi para fazer caixa, só que, como tudo, né, no Brasil, as coisas às vezes não saem como planejado. Pode ocorrer isso aí. Então, essa é a pontuação que a gente traz, né, um assunto que está bem ser discutido. Tem outros pontos também obscuros, por exemplo, posso fazer 2, 3 parcelamentos? Eles não respondem isso. Então, talvez, suponhamos, eu vou lá, faço o mês de setembro. Aí eu vou fazer novembro. Não, você já aderiu ao sistema, você não tem direito, você não fez um só, entendeu? Não tem uma devolutiva para isso. Quais são os principais, né, objetivos aí dessa reforma? Que é essa simplificação, o Congresso diz aí muita injustiça tributária, transparência e defesa do meio ambiente. E como que isso vai funcionar? E aqui a gente vê claramente o que ficou para a lei complementar. Primeiramente, né, quais são essas principais características?
A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, será de competência da União Federal, que é onde, né, vai ser repassado o que hoje a gente entende como PIS e COFINS, eles vão ser unificados nessa CBS, e o IBS é de competência dos estados que hoje, né, cobram o ICMS, e o município, que é o ISS. Então, o IVA, ele vai ter uma uniformidade dessa alíquota para todos os bens e serviços, com algumas exceções. Hoje, qual que é a regra? Por exemplo, em relação ao ISS, só se paga o ISS, é a atividade que está ali na lei complementar, que trata sobre o ISS. Só que a regra agora, com essa reforma tributária, ela modifica. Todos os bens e serviços vão pagar, salvo aqueles que estão em exceções, e eu vou trazer logo na sequência. Essa alíquota ela vai ser definida por uma lei complementar, porque a reforma tributária é uma emenda à Constituição, então ela traz os contornos gerais. As regras específicas serão todas definidas por uma lei complementar. A outra característica que é a mais relevante nesse contexto, e foi, né, a moeda de troca no Congresso, é o que eles dizem sobre a não cumulatividade plena. E o que é essa não cumulatividade plena? Você poderá acreditar tudo aquilo que tiver em relação ao imposto na cadeia anterior. Hoje, aqui nessa apresentação, nós não trouxemos, né, uma linha que a gente costuma apresentar nessas questões da reforma, onde a gente pega um modelo de indústria que fica bem didático para a gente entender, mas eu vou tentar passar isso para vocês. Vamos pensar uma indústria de calçados, que na primeira etapa ela agregou ali o valor de R$ 40 naquele produto. Vai incidir especificamente o IVA só naquilo que ela agregou, então R$ 40. O da frente vai ter o direito de aproveitar todo esse crédito da cadeia anterior e, por consequência, ele vai pagar o IVA também somente em relação àquilo que ele agregou de valor, né? Inclusive, a sigla IVA significa, né, Imposto sobre Valor Agregado. Então, é aquilo que se agrega de valor, é o que você efetivamente vai pagar. Mas as regras dessa não cumulatividade plena, elas serão trazidas também numa lei complementar. E pelo histórico aí do Brasil, a gente fica um pouco receoso do que vai ser trazido nessa lei complementar, justamente porque a gente já tem um histórico de que, ao dizer que é uma não cumulatividade plena, há algum tipo de restrição. A gente tem alguns casos aí bem conhecidos em relação ao ICMS, que na hora que chega o momento de você aproveitar aquilo, eles só vão alterando os prazos. Então, a gente tem um histórico que nos deixa bem atentos a acompanhar essa lei complementar, porque aqui que pode ser muito bom para alguns setores, como a indústria, por exemplo, e para outros nem tanto. Ou então, ainda assim, para a indústria não parecer tão relevante se tiver algum tipo de restrição nesse aproveitamento desse crédito. Então, é um ponto que a gente precisa ter bastante atenção. A outra principal característica é o cálculo por fora. Então, isso já está expresso no texto da Constituição, e com isso a gente encerra algumas discussões, porque o ICMS incide sobre a base do PIS e da COFINS? Não, a própria legislação já traz aí que, no caso do IVA, ele não vai compor a própria base. Então, nós não teremos esse tipo de discussão no âmbito do IVA. Além disso, né, essa arrecadação é vinculada ao local de consumo do bem e do serviço. Com isso também a gente acaba extinguindo algumas discussões jurídicas que existem, né? O ISS paga onde? Então, isso já não vai existir, porque se você contratou aquele serviço e ele vai ser prestado na cidade de Belo Horizonte, é onde que vai ser devido esse imposto. E também, outra principal característica, essa não incidência dos tributos atuais na base de cálculo do IVA, porque a gente vai ver mais para frente que no período de transição ali, nós teremos 2 regimes concomitantes. Então, com isso, a própria Constituição já trouxe
que o IVA não vai compor a base de cálculo desses tributos atuais e vice-versa. E aqui quem está, né, nas exceções à alíquota única. Essa alíquota ela tem uma previsão de ser uma das maiores dos países da OCDE, está prevista uma alíquota de 27,5%, e como eu disse, né, todo mundo vai pagar, a não ser que esteja em alguma regra de exceção. E aqui nós trouxemos quais são essas exceções. Começando aqui, né? Quem vai ter a redução de 100% são os produtos da cesta básica nacional, produtos hortícolas, frutas e ovos. As tratativas para essa redução, elas também serão trazidas numa lei complementar posterior. Então, a Constituição só trouxe os setores, o que é, mas como vai ser, como isso vai funcionar na prática, ficou para um momento posterior com a edição da lei complementar. Então, na redução de 100%, esses produtos da cesta básica, hortícolas, frutas e ovos, dispositivos médicos e de acessibilidade. Fabiana, quais são? A gente até colocou a imagem ali de uma cadeira de rodas, por exemplo, mas tudo isso vai ser especificado. Então, na cesta básica nacional, serão todos os itens? A lei complementar que vai nos dizer. Então, de modo genérico, né, os produtos rurais com receita anual de até, produtores rurais, né, com receita anual de até 3,6 milhões, reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas, medicamentos e produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, serviços prestados por instituições de tecnologia, de inovação, sem fins lucrativos, e aqui a redução é no âmbito tanto da CBS quanto da IBS, que ele, por exemplo, em relação aos serviços de educação superior para a Uni, vai ser a redução só no tocante à CBS, o IBS não. E quais são, né, os setores que terão a redução da alíquota em até 60%? São os serviços de educação. Fabiana, quais? A lei complementar vai trazer. Alimentos destinados ao consumo humano, são todos. A lei complementar vai nos dizer quais são. Produtos artísticos e congêneres, produtos de higiene pessoal e limpeza, né, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Serviços médicos, insumos agropecuários, serviços de transporte públicos e coletivos, bens e serviços relacionados à soberania, segurança nacional e da segurança de informação e cibernética. E aqui foi o ponto, né, de divergência que, num primeiro momento, teve entre a Câmara e o Senado, e esse projeto voltou e precisou ser votado novamente, está em relação a essa redução aqui de 30%, que são os serviços de profissão intelectual de natureza científica, literária, artísticas, e submetidos à fiscalização por um conselho profissional. Quem são? Por exemplo, os advogados, contadores, médicos, que se reúnam ali numa sociedade que hoje, por exemplo, eu vou trazer o exemplo da advocacia, né, no âmbito do município de Belo Horizonte, ou uma sociedade, assim como os contadores e médicos que se reúnem nessa sociedade uniprofissional, pagam um ISS por cabeça, não é um ISS sobre o valor do serviço. Então, esses setores, os arquitetos, por exemplo, estavam num limbo que, de hoje, eles pagam um valor fixo, e a partir de agora eles vão sair para uma alíquota de 27,5%. Então, o aumento da carga tributária para esse setor, quando faz isso, né, a estimativa do que se paga hoje, considerando uma alíquota de 27,5%, chegava a um aumento de 84%, e acaba que isso repercute em todo mundo, porque as próprias empresas, quando contratam esses serviços, elas também vão pagar mais por esse serviço, então acaba que todo mundo é prejudicado. Mas como que vai funcionar isso? E assim como nas outras opções aí de redução da alíquota, isso tudo ficou para uma lei complementar. E aqui eu trouxe já sobre o imposto seletivo, né? E o que é esse imposto seletivo? Como eu mencionei ali no início da apresentação, comumente ele está sendo chamado aí de
o imposto sobre o pecado, porque ele vai incidir sobre tudo aquilo que for prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. E aí, o que que é isso, Biana? Quais são esses produtos? E com isso a gente entra no tema de hoje, também vai ser definido por uma lei complementar. Então, hoje a gente só tem o contorno dessa reforma. Quais são, como será, qual é o valor, qual é a alíquota, como que vai funcionar para os setores que são beneficiados por uma redução, como é que vai ser a não cumulatividade, tudo ficou para uma lei complementar. Então, hoje a gente só tem esses contornos. Então, aqui, voltando a tratar especificamente sobre o imposto seletivo, que é esse imposto vai ser cobrado aí sobre tudo aquilo, né, que for entendido como prejudicial à saúde, ao meio ambiente, a gente já imagina que seja, por exemplo, bebida alcoólica vai incidir esse imposto. Será que um produto com alto teor de açúcar vai entrar? Um fertilizante pode entrar, um inseticida pode entrar, porque pode ser prejudicial ao meio ambiente. Então, é muito genérico e vai vir definido, então, nessa lei complementar. A base de cálculo desse imposto seletivo já vai integrar a base de cálculo tanto do IBS quanto da CBS, e ainda, né, o ICMS e o ISS durante a transição, que é como eu mencionei, a gente vai ter uma época aí que o regime vai ser concomitante. E a Constituição já trouxe, ó, esse vai integrar. Então, com isso, você também já afasta aí, nem cria, né, a possibilidade de discussão jurídica sobre se vai ou não incidir. A Constituição aí, né, já legitima essa incidência, né, essa integração. E ele vai ser cobrado aí em uma única fase e não incidirá sobre as exportações. O cashback eu trouxe aqui só a título de curiosidade, porque é uma forma também que vai ser definido aí através da lei complementar, quais são os critérios, a forma de operacionalização e quantificação, mas é uma espécie, né, como o próprio nome já indica, de uma devolução de uma parcela aos consumidores de baixa renda por aquisição de produtos como alimentícios, gás de cozinha e energia elétrica. Mas qual é essa parcela? Como que vai ser o operacional disso? Quem vai estar elegível? Quem que vai ser considerado como baixa renda? Também ficou para uma lei complementar. Doutora, se fazer uma pontuação, Claro. Como tudo, né, fica subjetiva a situação, porque vai ser discutido na lei complementar, como o Tonelli colocou no encontro que a gente teve ano passado na FIENG, falando disso, com essa variante, entre um vagão de situações, essa situação, por exemplo, do cashback. O que seria baixa renda, quando eu vou devolver, quem vai ser o responsável. Então, de fato, como a senhora bem colocou, isso aí é só como diz, um projeto, né, uma boneca para se fazer depois a abertura e ter aí toda a variação de interesse pode E ocorrer. justamente é isso que causa a insegurança no mercado de um modo geral, que as pessoas ainda não conseguem quantificar de fato como que essa reforma vai influenciar ali no dia a dia das empresas e pessoa física também, né? Saindo um pouco do mundo corporativo, que todo mundo vai ser influenciado por essa reforma. Mas a gente ainda não consegue quantificar especificamente, porque ficou tudo para ser delimitado numa lei complementar. E essas leis ainda elas não foram editadas, e a partir do momento que elas começarem a serem editadas, a gente vai ter um contorno melhor sobre isso. Por exemplo, eu tenho um cliente supermercadista que nos procurou falando o que a gente pode programar já para poder vislumbrar, porque é o prazo de 2030, 2026 está aí, para a gente vislumbrar planejamento, se eu vou crescer, se eu não vou. Cara, não tem como eu te dar essa notícia, porque você vai ter que esperar sair a lei complementar, a regulamentação. Até a lei complementar ainda fica difícil, depois tem que ter a regulamentação da receita, o entendimento. Para você fazer um planejamento de como você vai virar a chave do que você tem débito e crédito hoje, talvez algum produto não vai te oferecer isso aí. Para o varejista vai ser um negócio bem complexo. Sim. Aí voltando
Aí eu trouxe aqui um pouco dos benefícios fiscais, como que fica, né, a questão de quem tem benefício fiscal. Os benefícios fiscais de ICMS, eles serão mantidos até 2032. Então, aquilo que estiver quem tiver o benefício, ele vai ser mantido até 2032. O que você ainda tiver de crédito, há uma previsão, e aqui nessa parte faltou, inclusive, colocar, mas eu posso mandar esse material para vocês complementado. Esse benefício, o crédito que você ainda tiver para compensar, ele vai ser compensado em 120 meses. A gente está falando em algo de 10 anos. Então, e o que traz um pouco de insegurança é no sentido de, como eu mencionei no início da apresentação, a gente tem casos já em relação ao ICMS, que quando chega o momento ali que a lei complementar fala que é o momento que você vai poder utilizar, a lei é editada e esse prazo é prorrogado e assim sucessivamente. Então, é muito importante que quem tem aí os benefícios, tem o crédito de aproveitar de ICMS, eles sejam aproveitados o máximo possível, porque depois isso vai ficar bem difícil de ser aproveitado, dado o histórico do Brasil. Então, é muito importante e aqui, ó, até trouxe foi na parte de baixo até, que esses saldos credores, na verdade, são 20 anos, 240 parcelas. Eles vão ser até atualizados pelo IPCA, mas pelo histórico, é de ficar atento, porque quem tiver os créditos, pode ser que na hora que chegar o prazo ali, o primeiro mês da primeira parcela dos 240, essa lei complementar eventualmente possa ser alterada e esse prazo prorrogado. E a gente também está falando de um aproveitamento em 20 anos. Então, assim, é algo mesmo que eles vão tentar diluir ao máximo, estender ao máximo para que de fato não seja aproveitado, que é um ponto de bastante atenção. Quem tiver saldo credor, aproveitar. E a partir de 2033, né, não está permitido nem a prorrogação dos benefícios fiscais que já existem e nem a criação de novos. Então, para quem tem benefício fiscal, essa reforma chama maior parte de atenção também, porque se não tiver ali nos setores que estão beneficiados por uma redução de alíquota, algo nesse sentido, pode haver um aumento significativo da carga tributária. E aqui no quadro ao lado até menciono, né, que a lei complementar ela vai definir essa forma de utilização, vai ser permitido, né, a compensação com a CBS ou ressarcimento em dinheiro apenas com os créditos que cumprirem aí os requisitos na data de extinção do PIS, da COFINS e do IPI. Isso tudo, todo o operacional disso vai ser tratado na lei complementar. No caso do PIS e COFINS, que eu fiquei. O Rafael aqui está te cortar rapidamente. No caso do PIS e COFINS, eu fiquei um pouco na dúvida. A lei complementar irá definir a forma de utilização. Será mantida a permissão para compensação com a CBS, né? Apenas os créditos mas os créditos até os créditos até 2026. Aí aqui a gente vai conseguir fazer com a transição, você vai entender a partir do momento que eles vão ser extintos. Então, aqui, ó, aqui menciona, né? O crédito PI e PIS/COFINS, eles serão compensados, né, ou ressarcidos, com base na CBS, porque é o de âmbito federal, e aqui nós estamos falando de tributos federais, então só vai ser compensado com saldo de CBS em relação se essa direito, né, à compensação, o crédito cumpriu os requisitos na data de extinção do PIS, da COFINS e do IPI. E como que vai funcionar essa extinção? Ela é gradativa. Então, a CBS, ela entra em 2026 com uma alíquota de 0,9% e o IBS a alíquota de 0,1%, cujo o montante será compensado com o PIS e a COFINS. Aí, em 2000, claro.
O Perdecomp que eu já tiver feito de ressarcimento desses créditos, ele continua valendo? Sim, se na data, né? Por exemplo, a gente está falando que ela vai iniciar aqui em 2026. Aí eu Então, se corri e você fiz 31/12 de 2025 vai estar valendo, para porque ressarcir. Beleza. aqui, ó, aqui fala na data de extinção. A CBE, o PIS e a COFINS, eles serão extintos em 2027, né? Em dezembro de 26 vai ser o último momento deles, porque já em 2027 vem com a implementação efetiva da CBS e a instituição do IS, que é o Então, se eu Imposto tiver saldo Seletivo. credor, é só eu correr e fazer Perdicomp, né? De ressarcimento. Sim, porque se você tiver cumprido os requisitos até a data de extinção, você vai compensá-los agora com a CBS. Só que se na data aqui de extinção você apurou um crédito e você não cumpriu os requisitos desse crédito, não é um crédito pacificado, etc., e você entrar com um pedido após a implementação aqui, o seu Perdecomp não vai ser avaliado. Homologado. Pode falar. Não tem, eu coloquei. Desculpa, pode falar. Alguma dúvida? Então, vamos seguir. Então, a partir de 2027 a 2032, a gente vai ter um aumento proporcional ali do IBS e a extinção proporcional do ICMS e do ISS. Como é que isso vai funcionar? Em 2029, a gente vai pagar o ICMS ou ISS, a depender aí, né, de onde está enquadrado, em relação a 90% do que se paga hoje da alíquota. E assim sucessivamente. Então, em 2030, a gente vai pagar 80%. E na medida que esse ISS e ICMS, eles vão, né, abaixando, a alíquota proporcional do IBS vai subindo. E aí, a partir ali de 2033, a extinção total do ICMS e do ISS, e com o regime funcionando integralmente pelo IVA dual. E como que fica, né, a questão dos prazos para o projeto de lei? Começar de baixo para cima. E eles terão, né, 90 dias após a promulgação, ou seja, isso aqui foi aprovado em 20 de dezembro de 23. Então, eles têm 3 meses aí, basicamente. Então, a gente já está entrando no terceiro mês para encaminhar o projeto de lei sobre a reforma da tributação sobre a renda, e aí a gente já entra, né, contribuição, IRPJ, 90 dias para encaminhar o projeto de lei sobre a reforma, né, da folha de salários. A gente até teve hoje, ou no final do dia de ontem, a gente estava falando aí da desoneração, e ela foi mantida, porque teve uma MP, não sei se vocês acompanharam. Então, essa questão da tributação sobre a folha de salários é algo que está bem movimentada no nosso Congresso. E, além disso, 180 dias, algo em torno de 6 meses, para encaminhar ao Congresso os projetos de lei referidos na emenda complementar, né, que é a reforma do consumo. Então, esses projetos todos que são dependentes, como que vai funcionar o IVA, como é que vai ficar os benefícios fiscais, tudo, eles têm até 6 meses aí para apresentar ao Congresso para votação. Então, esse ano de 2023, de 2024, perdão, ele será um ano bem movimentado no que podemos dizer relacionados à tributação. Vai ter muito movimento e a gente precisa acompanhar de perto, porque com isso a gente consegue já delinear o cenário e ver aquilo que eventualmente pode tomar como atitude para diminuir algum tipo de efeito ou mitigar esses efeitos, qual que é o melhor caminho a se seguir. Então, é um ano que a gente precisa acompanhar muito ativamente para ver como que isso vai se desenvolver no nosso Congresso. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse ponto que eu apresentei? Então, eu vou seguir, e eu trouxe aqui, foi até a título, né, como
a gente fala sobre o que ficou para uma lei posterior definir, eu trouxe a título de curiosidade a parte do ITCMD, que a Constituição promoveu algumas mudanças aí com a reforma, e o que vai mudar com isso, e isso vai impactar aí no nosso dia a dia, tanto como pessoa física, às vezes como a pessoa jurídica também, a depender do que ela for fazer, qualquer atividade, que é o ITCMD, para quem não sabe, é um imposto, né, que incide aí sobre a transmissão de bens e direitos em decorrência, seja do falecimento ou de uma cessão gratuita, que é o caso da doação, e como que era, né? Antigamente, os estados eles podiam ou não aderir às alíquotas progressivas. Com a reforma, tornou-se obrigatório essa progressividade de alíquotas com base no valor transmitido. Então, como que funciona hoje? Hoje, o Senado tem ele elege, né, o teto máximo para cobrança do ITCMD, que hoje está em 8%, e cada estado define de qual forma ele vai cobrar. Então, tem estado que cobra 3%, só que é sobre o valor integral, então é uma alíquota fixa. Então, a Constituição traz agora a parte aí de ter alíquotas progressivas. E trouxe algumas mudanças em relação a como que fica a parte no exterior. Antigamente, antes da reforma, cabia uma lei complementar, regulamentar como que os estados iam cobrar a doação ou herança vindo do exterior. E só que essa lei complementar nunca foi editada, então os estados eles eram impedidos de cobrar esse TCMD, e com a reforma isso deixou de existir. Por quê? A própria Constituição já trouxe as regras para tributação sobre essas doações e heranças recebidas no exterior, e com isso, enquanto a lei não for editada, a lei complementar não for editada, a própria Constituição já traz essas regras. E com isso, a gente já tem visto um movimento, começou em São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado que já apresentou o projeto de lei com as alíquotas progressivas, e que, se for aprovado, a gente já tinha feito um estudo que a tributação ia aumentar assim, em torno de 15%. Então, de se observar, cada estado vai editar aí as suas próprias leis, e com isso a gente pode ter reflexos aí no nosso dia a dia, tanto pessoa física como na empresa, se for fazer alguma doação, se for adquirir um imóvel. Então, é bem importante a gente acompanhar. Então, o que eu estava comentando é o seguinte, aqui tem alguns slides alguns, né, temas que a Fabiana já falou, então vai ficar aqui no material, mas eu não vou perder tempo aqui, os tributos que mudam. Aí eu comentei o seguinte, a Receita Federal criou um site lá no Ministério da Fazenda, que ele tem algumas visualizações fáceis do que é a reforma tributária e também do que já foi legislado, né? Então, tem lá o que a reforma tributária faz, eles colocaram lá em 20 itens. Tem a transição, então também, que a Fabiana já detalhou aí, eu vou pular. Aliás, eu vou só fazer um comentário aqui, adicionando ao que a Fabiana falou. Uma coisa interessante aqui que a gente vai visualizar, todos nós, em 2024, em 2024 não, em 2026, né? O recebimento de nota fiscal de empresas que hoje não emitem nota fiscal. Então, por exemplo, locação de veículos, Localiza, Unidas, Movida, essas empresas, quando elas entram na base aí do CBS, do IBS, que hoje elas não estão, nem nenhuma sujeita nem ao ICMS, nem ao ISS, então elas passam a emitir nota fiscal. Porém, mais uma coisa a ser regulamentado, detalhada, lá na emenda constitucional diz que o recolhimento desses tributos, né, esse 1%, ele pode ser dispensado caso o contribuinte cumpra as obrigações acessórias. Então, a gente não sabe ainda como e quais serão as obrigações acessórias e se a nota fiscal vai estar dentro desse contexto. Então, se a gente vai ter que exigir uma nota de uma Localiza, por exemplo, ou não. Então, isso aí também é um ponto que a gente vai descobrir nos próximos meses aí e anos, né? Então, deixa eu aproveitar para fazer a pergunta que eu ia fazer para a doutora Fabiana. É o seguinte,
o que eu queria, dá para todos até, o Saulinha e todo mundo, na verdade é o seguinte, eu sou mais leigo, então o que difere, hoje para a gente mudar algumas questões tributárias, todas elas precisavam de acordos, né, no Congresso para questões de alteração na Constituição. E aí eu tô abrindo muito leque aqui, viu, pessoal? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: o fato de deixar em leis complementares significa que alguns assuntos poderão ser discutidos ou mudados de forma mais por lei, sei lá, sem precisar passar por Congresso, ou não todas as leis complementares terão que passar por Congresso. Essa que é a que eu queria perguntar. Pergunta de leigo, viu? Eu vou, antes da doutora Fabiana responder aí juridicamente, eu vou usar o exemplo dela do ITCMD. O que acontece? O ITCMD, a alíquota máxima, ela vai ser definida pelo Congresso. Só que cada estado vai criar a sua progressão respeitando a alíquota máxima. Então, o projeto de lei de São Paulo, por exemplo, do jeito que ele está posto, né, que não virou lei ainda, então ainda pode ser debatido e alterado, ele reduz a alíquota para quem está transmitindo hoje um valor menor, e ele aumenta a alíquota para quem está mandando um valor maior. Porém, na hora que o Senado determinar a alíquota máxima, se o projeto de lei de São Paulo tiver aprovado antes, como exemplo, com uma alíquota maior do que a do Senado, eles vão ter que adequar. Esse é um exemplo prático. Aí acho que a doutora Fabiana pode falar de um aspecto Mas mais... isso no âmbito, então, por exemplo, nesse caso, havendo uma decisão do Congresso, ninguém poderá legislar com alíquota. Ok, para você alterar uma alíquota, você terá que submeter, né, a um PL e submeter ao Congresso para aprovação. Perfeito? Projeto de lei e tal, alíquota direitinho. máxima, nesse caso. Alíquota máxima, se você for alterar, vamos dizer que seja definido uma alíquota máxima de 25, e aí queira se alterar para 26 a partir de 2030, sei lá, 2000, e vai por aí. Isso tudo bem, passará pelo Congresso. O que eu disse, por exemplo, vamos pegar os exemplos ali de algumas questões, o que é cesta básica, o que é, sabe, alguns itens que foram colocados. Eles também passarão por decisões de Congresso ou serão leis definidas por outros órgãos, não sei, né? Será definido pelo Congresso, por Sempre meio de uma Congresso. votação da lei complementar. Então, vai observar o sempre... processo legislativo de uma lei complementar no Congresso. Perfeito, ok. Boa tarde. Só o Gustavo que está falando, obrigado aí pelo convite. Estava lendo sobre isso outro dia, Manuel, uma pergunta boa. O entendimento é que hoje é o seguinte, esses tributos, eles têm a competência tributária, vai ser federal. E aí que é o engraçado, né? É um tributo, o IBS é estadual e municipal, mas a competência para a legislação básica é federal. Os municípios e estados vão ter a capacidade tributária ativa, que é de arrecadação, né? Então, ou seja, realmente vai acontecer isso. Os estados e municípios, teoricamente, não vão poder alterar nenhuma regra matriz desses dois tributos, né? Eles vão ter realmente que... Isso vai ter que ser uma coisa construída no Congresso Nacional, qualquer alteração em relação a isso, né? E eles têm um conselho, né? A gente não trouxe esses aspectos de então, conselhão, efetivos relacionados à parte, mas vai ter um conselho deliberativo do IVA, porque imagina, né? O Estado está preocupado com o ICMS, o município com o ISS, ninguém pode ter a perda de arrecadação, tem a União aqui, que vai ser essa lei que vai trazer, né, a alíquota máxima, a alíquota única, mas isso tudo eles vão debater dentro de um conselho, que é o Conselho Deliberativo. Primeiro eu vou falar aqui da nota fiscal eletrônica e dos SPEDs, né? O que a gente tem, como que a gente tem. Então, o que acontece? A proposta do ENCAT, que foi colocada em setembro do ano passado, então, assim, até antes da aprovação da reforma tributária, é uma proposta de que se aproveite os ambientes atuais e que se crie uma plataforma de conversão. E nessa plataforma de conversão, né, vão ser adicionadas as informações novas que precisarem. Então, continua emitindo nota fiscal pela prefeitura ou pelo ambiente nacional para quem... Nota de serviço
pelo ambiente nacional para quem aderiu ao ambiente nacional, continua emitindo nota de mercadoria, continua tendo CTE, MDFE, e isso passa por um processo de conversão, né? Então, provavelmente, adiciona-se um campo na nota de serviço, ou adiciona-se ou N campos na nota de mercadoria, gera pouco impacto para as empresas. Então, essa é a proposta colocada em setembro pelo ENCAT. Não quer dizer que é o que vai pela frente. E a partir disso aqui, vai a informação para a Receita Federal, vai a informação para o ambiente que vai fazer o que eles chamam de split payment, que é um sistema de pagamento com o objetivo também de fazer aquele conta corrente que está previsto, né? De que tem uma centralização e uma distribuição desses impostos. Isso aqui foi apresentado pelo ENCAT, foi debatido num grupo de trabalho pré-aprovação da reforma tributária. E a gente não sabe se vai ser isso aqui que vai para frente. O modelo deve permitir a coexistência de processos paralelos, CMS e SS, para a migração para o IBS e o CBS. E aí, na sugestão deles, um ambiente de transição controlável que proporcione maturidade e conforto para as próximas etapas. Então, isso é o que o ENCAT apresentou numa audiência pública e o que eles defenderam num grupo de trabalho. Depois dos benefícios que eles colocaram, tem lá rápida validação daquilo que vem de novidade, coexistir, então, processo velho e processo novo, um ambiente controlável, aproveitar a infraestrutura existente, né? Então, assim, gerar menos processos e integrações tanto para o fisco quanto para as empresas, reduzir os custos tanto para as empresas quanto para o fisco, conviver os documentos ali nesse período e iniciar o desenho dos documentos que vão ficar no futuro. Deixa eu ver se... aí, a partir disso, Márcio, qual é a sugestão deles? Uma declaração pré-preenchida. Então, a partir da nota fiscal IBS-CBS, olhando lá para frente, não pelo meio do caminho, a partir da nota fiscal IBS-CBS, tem uma declaração pré-preenchida. Então, a proposta é que não tenha um SPED, né? Pelo menos falando pela regra geral. Pela regra geral, vai ter uma nota fiscal IBS-CBS, que pode ser totalmente nova, pode ser uma junção, pode ser uma migração, eles estão discutindo isso nos grupos de trabalho, e a partir dessa nota fiscal tem a declaração pré-preenchida, de forma que gere menor impacto, interoperabilidade e transparência para todo mundo. Essa é a proposta do ENCAT. Então, em termos de obrigações e notas fiscais, o que nós esperamos é uma transição a partir dos documentos atuais e um documento novo no futuro que gere uma pré-apuração sem ter que gerar os SPEDs da vida. Tá? É isso que a gente espera. Lá em outubro, foi instituído um programa de reforma tributária do consumo. Então, em outubro do ano passado, mesmo antes da aprovação da reforma tributária, porque já estava muito, né, tudo crente que seria aprovada, e porque se eles não começassem a trabalhar formalmente os projetos de lei, não tem como ficar pronto até junho, né? Então, eles já iniciaram isso aí, sob a liderança lá do Bernap e dentro do Ministério da Fazenda. Então, em outubro, aprovou esse programa. Aí teve uma nota falando daquela questão dos CMS que os estados estavam aumentando, que aí aqui é só histórico. Aí depois, em novembro, teve um protocolo ENAT, que é do encontro dos secretários de Fazenda. Então, esse grupo assinou um acordo com a Receita Federal, né, a União, onde eles estariam representados nos grupos de trabalho que fossem tratar da operacionalização da CBS e do IBS. Então, aqui é mera formalização para que no grupo de trabalho participe, além da Receita Federal, dos municípios, também as secretarias de Fazenda. Isso em novembro. Em dezembro, aí a parte de secretarias de Fazenda, que onde tem ENAT, é o encontro dos secretários de Fazenda, e ENCAT é o encontro dos técnicos, né, definidos pelo secretário da Fazenda, eles já criaram um grupo de trabalho chamado GT 75, que é para tratar do IBS. Então, já criaram lá esse grupo de trabalho.
vocês terem ideia, existe lá um grupo de SPED fiscal, existe um grupo de diferencial de alíquota, e por aí vai. E o grupo do SPED fiscal, por exemplo, é o grupo que discute lá o bloco K, é o grupo que discute questões, definições do SPED. Então, no âmbito de Secretaria de Fazenda, esse GT 75 é quem vai discutir as questões de leis complementares necessárias para o IBS, na visão das secretarias de Fazenda. O ENCAT fez um trabalho também pré-reforma tributária, então demandou que as empresas, o GT Players, que é o grupo de software houses e empresas, participam da nota fiscal eletrônica, assim como tem lá o grupo do REINF social, tem o grupo da NFE, que é o GT Players, que a gente participa também, participa o André, que é colega do Juninho e na Uzi Minas, e lá eles demandaram para nós que a gente levantasse todas as cestas básicas do Brasil, e assim foi feito. É por isso que eu cito o exemplo do capacete, do salmão, do queijo, do sabonete, que varia. Então, nós levantamos isso, e eles usaram esse estudo para definir o próximo grupo que é obrigado a informar o GTIM na validação da nota fiscal. GTIM é o código de barras. Então, quem é indústria ou quem é atacado ou varejo de itens que tem código de barras, tem que informar isso no SPED fiscal, por exemplo, desde sempre, e desde algum tempo atrás, acho que é desde setembro de 21, que foi a primeira obrigatoriedade, por aí, mas não tenho certeza aqui, começaram a definir grupos que não só tinha que informar o GTIM, mas tinha que informar o GTIM para emitir uma nota fiscal, e tinha que ser validado. Então, eles pegaram lá os itens mais comuns das cestas básicas e aqueles que são industrializados, né? Porque tem aqueles que não têm código de barras, e colocaram lá já como um grupo que vai ter que informar o GTIM obrigatoriamente na nota eletrônica. Então, eles estão dando passos diversos, em paralelo, no caminho da reforma tributária, o que com o intuito, né, de padronizar, de facilitar o processo para frente, porque pensem como é que vai ser lá na frente se a gente já sabe que vai ter exceção. Como é que eu sei se o sabonete é alíquota normal ou reduzida em Minas, ou em São Paulo, ou no Rio? Então, nós vamos ter que saber isso, né? Isso aí está dentro da linha do que a gente vai ter que saber, que não vai ser alíquota única. Então, a gente já está sabendo disso. Então, aqui é um passo que eles deram nessa direção. Em 21 de dezembro, foi promulgada a emenda constitucional 132, que é a reforma tributária. Então, vejam que aquilo tudo que eu falei aconteceu antes da reforma tributária. Aí, dentro da emenda constitucional, ele fala de obrigações acessórias, né? Então, ele fala o seguinte, que a lei complementar, então, de novo, uma LC, né? Ela vai dispor sobre o quê? Os critérios para as obrigações tributárias acessórias. Aí, Márcio, visando a sua simplificação. Então, de novo, pela enésima vez, continua falando de simplificação. Então, a norma está direcionando para a simplificação, né? O que está faltando é a prática, né? Mas a norma está direcionando. Aí aqui fala, os estados, Distrito Federal, município, exercerão de forma integrada, através daquele comitê que a gente citou, as competências tais. Dentro das competências, harmonizar as normas, as interpretações, as obrigações acessórias, procedimentos a eles relativos. Então, a nossa expectativa, isso aqui, né, já era o texto provavelmente que tinha antes, né, dificilmente entrou em alguma mudança no final. Então, assim, tudo já caminha para dizer que tem simplificação, pelo menos é o que está legislado, né? Aí, nós tivemos em dezembro também o grupo lá do secretário da Cefaz, né, criando outros grupos de trabalho. Então, criaram vários grupos de trabalho, cada um para um tema específico, dentro de tudo que vai ser afetado para a reforma tributária. E aí aqui, depois vocês podem clicar no link, ver no detalhe, né? Tá tudo lá publicado no blog, está aqui a tela. Então, aqui tem 20 subgrupos de trabalho. Então, tem imposto seletivo, tem cesta básica, tem cashback, tem tudo aqui no meio. Tudo que precisa ter para regulamentar a reforma tributária. E aí, o que aconteceu em dezembro, né, também? Aquela lei chamada projeto de lei chamado de
simplificação de obrigações acessórias. Ele tinha sido aprovado com vetos e o Congresso derrubou alguns vetos. Dentro dos vetos que o Congresso derrubou, está o quê? Nota Fiscal Brasil Eletrônica, NFBE, e o Registro Cadastral Unificado. Então, junto da reforma tributária, nós temos uma lei que diz que tem que ser implementada uma Nota Fiscal Brasil Eletrônica que substitui todas as outras notas fiscais. Então, na minha visão, essa nota fiscal nova, né, na NFE, IBS, CBS, vai estar alinhada com essa lei que foi aprovada também, trazendo uma unificação e uma simplificação. Então, isso aqui, para mim, é uma coisa em paralelo aqui, mas que se conecta. Eu acredito que isso aqui é tranquilo deles atenderem dentro do que está sendo colocado na reforma tributária. Também vale a pena depois aprofundar aqui, mas de maneira geral é isso. Em janeiro, a gente teve a instituição do PAT-RTC, que é o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma Tributária. E dentro desse programa foram criados os grupos técnicos. Então, são 19 grupos técnicos. O setor privado está convidado a participar. Então, algumas empresas e entidades se manifestaram e a Receita Federal falou, quem quiser participar, é só mandar um e-mail aqui para o pat_rtc@fazenda.gov.br, solicitando e argumentando por que quer participar dos grupos de trabalho e poderá participar. Então, está aberto para entidades e empresas que quiserem participar desse processo. Aí, regulamentação. Então, a gente teve uma notícia agora essa semana, né, numa entrevista do Padilha, que é o ministro lá das Relações Institucionais, né, que ao menos 3 projetos de lei devem ser enviados ao Congresso ainda nesse mês. Né? Desculpa, nesse mês não, até o final de março. Então, quais são os 3 que parecem estar mais adiantados e que ele já verbalizou? Né? Então, seria aqui, a regulamentação geral dos novos tributos, o Comitê Gestor do IBS e o Imposto Seletivo. Então, esses 3 projetos de lei, provavelmente, dentro de março, devem ser encaminhados. Aí a gente vai conseguir ver e o Congresso vai debater. E aí o prazo legal, né, na minha conta, doutora Fabiana, que eu não sei se é exata, está dando 19 de junho. Mas se for 19, vai ser 18, vai ser 21. Então, assim, eles têm lá até, né, o final de junho para eles mandarem todos os projetos de lei que precisam ser criados, né, e que aqueles grupos de trabalho estão desenvolvendo. Então, assim, é um trabalho pesado que eles estão fazendo, né, e que vai gerar muito debate aí, até por aqueles pontos que passaram muito sem debates ou sem as alterações previstas na reforma tributária. Aí tem uma matéria do Valor que fala que pelo menos 71 pontos da reforma têm que ser regulamentados, e numa reunião anterior aqui que o colega da Fabiana falou um pouco de reforma tributária, ele listou alguns exemplos aqui do que ele identificava ali que são itens a serem regulamentados. Então, isso aqui tudo se complementa aqui com o que a doutora Fabiana falou e com o que eu comentei ali atrás. Depois, quem quiser ver mais no detalhe. E no dia de hoje, as notícias da reforma tributária estão todas direcionadas para o elogio, né, da diretora do FMI para a reforma tributária. Então, eu faço sempre aquela pesquisinha no Google lá para ver o que é o de momento, e de momento foi só isso que apareceu aqui nas 5 principais notícias do Google aqui do dia de hoje. De maneira geral, a nota fiscal do Serviço Nacional está em produção desde setembro, está com problema, pouquíssimos municípios estão aderindo após o processo de entrada em produção, a situação é essa. Mas é importante comentar que provavelmente esse modelo, mesmo com pouca adesão, ele vai ficar na transição junto com as prefeituras que continuam emitindo separadamente. Então a gente tem que ter essa visão, é o processo mais provável, né? Atualizar versões, né, de notas técnicas publicadas o tempo todo, como todo mês tem, a gente sempre publica lá no blog para vocês acompanharem lá em tempo real. Aquele processo de conformidade, né, da Receita Federal está em andamento, então, que é chamado Confia. A gente também já fez uma reunião aqui no BXGDE, que a gente já mostrou os diversos aí que tem pelo Brasil,
em São Paulo é nos conformes, no Ceará é pai d'égua e por aí vai, né? Então, da Receita Federal também está andando. Então, é um projeto de conformidade do fisco junto com as empresas. A gente até, na apresentação que a gente fez aqui, a gente citou quais são as empresas que estão participando, as entidades e tal. Então, vale a pena também acompanhar. Teve a medida provisória, né, que alterou a tributação dos incentivos fiscais para as empresas, né, da subvenção aí que o Saulo até também comentou na hora que ele estava falando aí. Tem 2 estados que, tardiamente, né, falando de simplificação, estão dispensando as suas DAPs lá, né? Então, na Bahia, a DNA, e em Tocantins, a DIF e a GIAN. Então, São Paulo e Minas também, né, estão em processo de dispensa, né? O problema é aquele mesmo da REINF com a DIF, né? Todos os sistemas internos estavam integrados com as DAP e GIA da vida, e aí os estados estavam resistindo de fazer a integração dessa parte de apuração, né, com o SPED fiscal, e aí alguns estão agora aderindo, né? Aí eu comentei aqui da LC 199, que criou a nota fiscal brasileira. Teve a medida provisória 1185, que trata das subvenções. Também foi, o Saulo comentou aqui, no mês passado, no outro, né, Saulo? Na última reunião, na penúltima. Isso. O que o Saulo falou também, né, da autorregularização e a regulamentação da Receita Federal. Aqui uma notícia, né, de que o GovBR limitou o acesso robotizado aos serviços públicos digitais. Então, assim, continua tendo muito problema de ECAC, DCTF, e o fisco diz que isso é em função de muitos acessos robotizados. Então, eles estão trabalhando para bloquear os acessos robotizados para que a infraestrutura dê conta dos acessos normais, né? Então, é um trabalho árduo, porque à medida que eles mudam algumas coisas, os RPAs vão se atualizando, né? A gente teve também a publicação dos manuais do ECF e do SPED contábil, né? Então, também sem alterações relevantes para esse ano. Minas Gerais instituiu o plano de regularização, como o Saulo comentou aí quando falou do nacional. Aqui a IN e a lei que falou do nacional. Tem um projeto de lei apresentado pelo governo para aprimorar a lei de falências, então, o projeto de lei 3 de 2024, então, essa questão de recuperação judicial e falências aí, que as pessoas, né, em geral, acham um absurdo, né? A empresa vai lá, cria uma fraude, depois vai lá, não paga ninguém, e aí fica um tempão aí para pagar parceladamente e nem todo mundo recebe, né? Então, eles vão discutir isso no Congresso a partir de uma sugestão do Executivo. Minas Gerais regulamentou aí a transferência entre estabelecimentos. Foi aberta uma consulta pública para a modernização do processo de certificação digital. Isso aqui, para a maioria de nós que trabalhamos na área tributária, não percebemos, mas para quem está ligado à parte do software em si, pessoal envolvido com a nota fiscal eletrônica e as software houses, estão muito preocupados com essa mudança que vai gerar um impacto grande aí de performance e de custo. Então, tem um movimento aí tentando combater ou adiar esse processo aqui. Quem tiver curiosidade, depois vale a pena dar uma olhada lá. Aqui, como benchmark, né, eu gosto sempre de trazer coisas de outros estados quando faz sentido, né? Santa Catarina lançou uma consulta para sugestões de melhorias na gestão tributária, parecida com aquela que foi feita aqui em Minas há uns 4 anos atrás, em que a gente participou aí junto da FIENG e que vários pleitos foram atendidos e outros não, né? Então, essa consulta pública lá em Santa Catarina também foi com esse objetivo. Tem um projeto de lei que está discutindo a questão do devedor contumaz, né? Então, devedor contumaz é aquele que erra consistentemente, né? Quando a gente erra eventualmente, o fisco entende, né, quando ele fiscaliza e identifica que aquilo foi um erro, né, temporário, específico, não contumaz. Quando a gente erra sempre, então, se
está errando muito, 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 ele entende que a gente está sonegando, né? O devedor quanto mais é a sonegação. Então, tem um projeto de lei que vai ser discutido aí no Congresso para tratar disso. A notícia aqui de que o governo de Minas vai ampliar as possibilidades de utilização de créditos acumulados. Isso aqui é objeto de uma sugestão, né, do nosso colega Zé Vander aqui da CBMM, junto ao grupo da FIENG aí, esqueci o nome do grupo agora, Conselho Tributário, acho. Se alguém puder me ajudar, acho que é Conselho Tributário, me fugiu aqui. Isso Então, mesmo, é o Conselho Tributário. Obrigado, Nelson. Participo desse grupo aí também. Você também, lembrando que o Bloco K, para algum grupo de empresas, ele está vigente desde janeiro, teve alguns que entregaram pela primeira vez agora em fevereiro, né? Aquele grupo simplificado e com a obrigação de guardar o Bloco K completo, né? A notícia atualizada para todo mundo é que aquilo que a gente falou da última vez é o que está valendo. Nesse momento, nenhum movimento de mudar. Então, nesse momento, a recomendação é para as empresas gerarem um completo e entregar aquele simplificado que foi definido lá, que não é o 200 e o 280, né? É um grupo lá simplificado, para quem está obrigado, né? Não tem nenhum movimento. E com a reforma tributária, esses grupos discutindo isso tudo aí, as empresas estão acreditando, né, pelo menos os participantes aí dos grupos de discussões, de que esse assunto está meio morto. Então, se tiver alguma novidade, a gente compartilha. Saiu uma versão nova da DCTF e hoje, como a doutora Fabiana comentou, foi publicada a medida provisória 1208, tirando lá a reoneração da folha, né, dentro do acordo aí que o governo fez e que vai enviar um projeto de lei para o Congresso para debater e aí, né, aprovar a lei a partir desse debate.